Hoje nós vamos conversar com o candidato a prefeito de São Paulo, André A. Matarazzo. Apesar do nome, eu sou menino. Menino. Hoje em dia você pode ser o que você quiser, pode cara. ser o que quiser. Mas para facilitar, dizer que você é um candidato a prefeito de São Paulo é pouco, né? Você já foi coisa pra caralho, secretário... Você tava falando... Mas você sabe, fui secretário da Cultura, fui ministro, mas eu tenho que dizer o seguinte, a coisa que vale é o que você é mesmo, porque essas coisas aí todas passam. Então você fui, fiz muita coisa que eu gostei e foi porque o que me encantou na área pública, porque você percebe que você tem a chance de transformar a vida das pessoas. É sempre para o bem ou para o mal, logicamente, mas no meu caso foi para fazer coisas boas. E me apaixonei pela área pública e fiquei. Você foi ministro do quê? Fui ministro de Comunicação Social, você imagina, do governo Fernando Henrique. Olha lá. Então foi muito interessante porque passei o tempo em Brasília, mas eu detestei tanto Brasília. Você sabe que eu desci a rampa com o Fernando Henrique em 2002, nunca mais pisei em Brasília, nunca mais fui. Por quê? Eu desci a rampa com ele, tinha vários jornalistas chatos? Não é isso, não é um ambiente, é um ambiente essencialmente político, muito político. E eu gosto de fazer as coisas e perceber a ação. Não, você tem que aqui em São Paulo, por exemplo, quando eu trabalhei na prefeitura, você está lá no seu gabinete, no seu escritório, teve uma ideia. Aí você só teve a ideia, comentou com 3 pessoas. Na hora que você desce para almoçar, já tem gente embaixo te xingando ou elogiando. Entendi. Porque tudo que você faz interfere na vida das pessoas. Governo federal é um negócio meio distante. E depois Brasília, que eu falo, é uma cidade linda, tal, arquitetonicamente muito para o céu, é o céu mais bonito do Brasil. Mas é uma cidade essencialmente de governo. Então, todo mundo te paparica o tempo inteiro. Entendi. Se você não mantiver o pé no chão, você começa a achar que você tem 1,86 m, 200 de QI, olho azul e é o gostoso da parada, entendeu? É verdade, entendi. É um perigo isso. Imagino, imagino. Então, não era a minha praia. Foi bárbaro o convívio com o Fernando Henrique, é sempre uma escola. Verdade, né? Inclusive eu quero saber mais, porque é sempre legal entender como que foi conviver com ex-presidentes e tudo. E aí você estava contando, volta lá, desculpa, eu te interrompi. Eu estava dizendo, então Brasília tem essa coisa que é interessante para quem gosta de política, mas, vamos dizer, é um pouco fora do mundo real da gente. Por quê? Primeiro você fica longe dos amigos. Só vão te procurar com bola quadrada. Ninguém vai te procurar lá para tomar um café, e depois você não tem tempo. Uhum. Então você acaba perdendo amigos. Porque bola quadrada, se o cara não resolveu no caminho normal, você não vai resolver. Pelo menos eu não vou me meter em fria, nem queria. Então é uma experiência interessante, mas vamos dizer, eu percebi, lá é que eu percebi que a minha praia era aqui, a cidade. Eu gosto do negócio da cidade, que é um dia a dia de problemas. No fundo, comparando com o que vocês fazem, né, ser prefeito de São Paulo, não é, todo mundo acha que é um pouco, que tenho certeza, todo mundo ouve o Flow, acha que é super legal, glamuroso. Nossa, esse não, é o lado, cara, deve ser uma bosta. Esse é o lado bacana, tá certo? Ninguém vê o quanto... anda com vários seguranças, ô prefeito, senhor prefeito, como que vai? Ninguém vê o que vocês ralam para pôr o programa no ar e para aguentar. É a mesma coisa. Prefeitura é problema o dia inteiro. Você imagina uma cidade com 12 milhões de habitantes. É que nem você ser um zelador com 12 milhões de síndicos dando ordem para você o dia inteiro e reclamando. E você tem que ficar bem bonzinho e fazer isso, porque você é um servidor público, você está lá para isso. Não quer problema? Vai ser diretor de banco. Vai fazer outra coisa, não vai ser prefeito de São Paulo. Então, esse é o ponto, que é como eu vejo a área pública. E por que tu escolheu esse pepino gigante, cara? Eu gosto, primeiro gosto de problema. Gosto de resolver problema. Para mim é um... E depois, você sabe, Igor, tudo que a minha família conseguiu, com muito trabalho, conseguiu por causa da cidade de São Paulo, começando na cidade de São Paulo. Então tem um lado de gratidão. Depois, o outro, quando eu trabalhei aqui na prefeitura, eu vi que a cidade de São Paulo é muito cruel, contrariamente também. Todo mundo gosta de falar de São Paulo, é cidade cosmopolita, maravilhosa, tal. Isso entre a Avenida Paulista e a Faria Lima, né? Pois é. Você vai para a periferia, você tem uma cidade com 1.300 favelas. Tem 3 milhões de pessoas morando em favela.
3 milhões e meio de pessoas sem esgoto. São Paulo? Na cidade de São Paulo. Dá para acreditar um troço desse? A gente não acredita. Né? Infelizmente, pelo Brasil, a gente acaba acreditando depois sem de ver esgoto, é um negócio louco. Eu estava vendo outro dia, sabe quantos atendimentos faz aquele resgate dos bombeiros? São 60 por dia. Caralho. E o SAMU, outros 200. Todo dia. Então, a cidade tem uma dimensão gigantesca. Sim. Agora, o que eu falo? Para ser prefeito tem que gostar e tem que querer ser prefeito. É se concentrar naquilo. Porque se você quiser ficar flanando, falando de política, querendo já disputar a próxima eleição, não vai para lugar nenhum. Vai quebrar a cara. Conta um pouco da história da sua família, porque eu acho interessante, né? Você tem uma família de tradição aqui no Brasil, né? Você vem de uma família de tradição. De muita luta, né? Como a maioria dos paulistanos e paulistas, né? A minha família é de origem italiana. Eles saíram, eram do sul da Itália, uma família de classe média baixa, vamos dizer, no sul da Itália, uma cidade de 8 mil habitantes. E como a Itália não tem crescimento demográfico, continua com 8 mil habitantes. Engraçado. E eles vieram para cá... de 1800 e 1886. Pouco, né? Aí. E esses imigrantes, que é a maioria dos bisavós de quem está nos ouvindo... A minha família, inclusive, pai de mãe é italiana. Então, a maioria não tem... Aqui em São Paulo, difícil se achar alguém que... Só os 400, aqueles que são das famílias brasileiras. Mas 90% ou veio da Europa, ou veio do Oriente, né, os japoneses, os árabes, etc. Ou vieram do Nordeste. Pois é, o cara é metade árabe, metade italiano. Eu também. Eu tenho mãe libanesa. O meu é o contrário. Meu pai é libanês e minha mãe. Mas quer dizer, meu pai é brasileiro. Você sabe que é um casamento que tem muito, né? Libanês com italiano. Interessante. E então, vieram para cá. Por quê? Porque a Europa estava muito mal e tinha um cara de lá, da cidade, que tinha vindo para o Brasil e escreveu para o Francisco Matarazzo dizendo, olha, vem para cá, isso aqui é a terra que você... É a terra de oportunidades. E ele tinha um monte de irmãos, ele veio, eram 7 irmãos. E ele veio para cá, viu e trouxe um monte, vendeu tudo que tinha lá, a família fizeram, e trouxe secos e molhados, para abrir um armazém de secos e molhados, aqui em São Paulo. O navio chegou no Rio de Janeiro. Na hora de fazer o transbordo, né, de levar a mercadoria do navio para o porto, pôs numa barcaça. Aí a barcaça afundou. Então, perdeu tudo. Você imagina você chegar, porque hoje a gente fala assim, viajou, foi para Itália, 12 mil quilômetros de viagem. Naquela época, ele ainda veio de navio à vela. Caralho. Estava começando o vapor. Olha o que esses imigrantes... Mó ralação, cara. Para chegar aqui. Exploradores. Aí chegou num país... O que tinha aqui no Brasil, 1800? Nada. Nada. Era mato, escravos, índios e um pouco de portugueses. Ainda era império, né? Chegou esse cara que chamou ele e falou, não, então vem para Sorocaba que você fica na minha casa. Então ele foi para Sorocaba e ficou lá. Tanto que esse chamava-se Grandino, Fernando Grandino, se não me engano, esse meu bisavô, até o dia que morreu, ele dedicou todos os discursos que ele fez, sempre dedicou a esse amigo e dizia, o meu melhor amigo a quem eu devo tudo que eu fiz, o Grandino. Foi para Sorocaba e começou a mascatear com porcos. Ele comprava porco a prazo e levava o porco e fazia banha, porque a banha era toda importada ainda dos Estados Unidos. Então começou a vender banha, depois começou a crescer, foi fazendo, e aí começou a pôr... Ele viu que a banha, quando vinha dos Estados Unidos, você tinha que comprá-la em barril. Pô, e as pessoas não queriam... O que ele fez? Ele começou a pôr banha em lata pequena, que para vender para o consumidor era muito melhor. Em 4, 5 anos ele tinha quase o monopólio da banha. Caralho, aqui de São Paulo. Olha lá. E em 1900 ele veio para São Paulo. De Sorocaba para São Paulo. Mas você vê, essa época, gente, São Paulo tinha 120 mil habitantes. Caralho! Imagina, Sorocaba era muito mais importante. 1900 era... Nossa, caralho. Sorocaba era a cidade importante do estado. Entendi, São Paulo não era tão importante? Não, era meio passagem de Santos para o interior. Entendi. Tanto que ele inaugurou, em 1900, inaugurou o Moinho Matarazzo, na rua Monsenhor Andrade. Está lá, é um prédio tombado, lindo, que era a maior fábrica de grande porte, a maior fábrica da América Latina.
Isso ele fez de 1886 Uma até... fábrica do quê? Desculpe, de farinha? Fábrica de farinha, um De moinho. farinha. Porque ele já nesse período, acho que sua namorada, que ela craque, tá me... sabe? Ela é historiadora. Me lembrou mais do que eu. Ele importava farinha, começou a importar farinha da Argentina. Da Argentina. Então, ela me falou que isso foi uma vantagem competitiva muito Enorme. grande para ele, porque a farinha importada era da Europa, normalmente, e como demorava muito tempo de navio, vinha meio podre. Não era tão gostosa quanto azeda. É. Sua namorada é uma craque, Tá viu? vendo? Porque foi exatamente o que fez a diferença para o Francisco Matarazzo e o tornou um dos homens mais ricos da época. Foi esse negócio de que ele sacou que a farinha vinda da Argentina chegava mais rápido com um sabor melhor. E aí ele foi para a indústria. Quando ele morreu, ele deixou 360 fábricas. Caralho, ele criou um filhos. império gigantesco. Criou um então. império gigantesco. Ele era bilionário na época. Uma das pras 5 proporções, maiores empresas do mundo. Que na época foda, dele. mano. Ele morreu em 37. Agora, era outro Brasil, né, gente? Sim. Outro Brasil. É que eu falo, o cara, ele fez ainda. Então, tudo que ele entrava, ele era pioneiro. Um pouco que nem vocês entraram nessa coisa de podcast. De podcast, sim. Pô, mas então, a vantagem competitiva que vocês têm é imensa. Sim. Porque vocês já dominam a linguagem, a tecnologia, o estúdio. Já fizeram todos os erros daqui para frente. Sim, já fizemos de mesmo. Claro, mas Total, como total. ele também. É isso.